Alô galera, que a graça e a paz do nosso Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento para nós meditarmos na Palavra de Deus, no livro de Atos. Nós iremos ler o capítulo 3, do versículo 1 em diante, que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da nona hora. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que pedia esmola sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, irmão em Cristo Jesus, você que é estudante da Bíblia, eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos a respeito do tema: o templo nunca foi a casa de Deus. Quando nós analisamos esse texto aqui, nós chegamos à conclusão, até a parte em que eu li, que o templo é a casa de Deus, quando nós pegamos o texto pela metade, como fazem os religiosos. Pois quem faz parte de grupos de debate bíblico pelo WhatsApp ou pelo Facebook, como eu e outros, está bastante acostumado a ouvir dos líderes religiosos que o templo é a casa de Deus, e baseado nesta passagem, e eles se utilizam até de argumentos como: se o templo não é a casa de Deus, então por que João e Pedro foram ao templo? Aí ele diz assim, eles dizem: use a lógica. O que João e Pedro foram fazer dentro de um templo na hora da oração? É claro que eles foram orar. Mas isso é um equívoco muito grande. Os religiosos, eles pensam que orar é fazer isso que eles vêm fazendo dentro de um templo religioso. Eles criaram esse hábito e querem empurrar de goela abaixo, como diz o nordestino, na mente do povo. Mas baseado nesse texto, o propósito de João foi totalmente diferente. João e Pedro não foram orar da forma que eles oram dentro do templo nos dias atuais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, se você pegar a palavra oração, o que é orar? Orar é falar. Exemplo, quando você faz um curso de oratória, você vai aprender a falar com Deus? Não. Quando você faz um curso de oratória, você vai aprender a arte da comunicação. Você vai aprender como se comunicar com as pessoas. A oratória vai te levar a isso. Simples assim. Mas os líderes religiosos pegam essa passagem da Bíblia e introduzem no meio do povo de que Pedro e João foram ao templo orar. E por isso que eles vão ao templo, à casa do Pai, fazer suas orações. Porque Pedro e João fizeram. Isso é uma grande inverdade. O propósito de Pedro e João foram diferentes. Pedro e João não foram ao templo orar como eles dizem. Isso é mentira. Se não, vejamos. Vamos analisar do versículo 11 em diante. Se isso for orar, então os religiosos estão perdidos. Veja o que é que João diz com Pedro, a partir do versículo 11, quando ele diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. Apegando-se ele, quem se apegou a ele? O homem que havia sido curado. Aí ele continua a narrativa no versículo 12. À vista disso,
Pedro dirigiu-se ao povo. Olha lá o negócio já mudando. Olha a farsa da religião caindo. No versículo 12. À vista disto, Pedro dirigiu-se ao povo e fez o quê? O versículo diz. À vista disso, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo, olha, dizendo, falando. Ah, mas Pedro não foi ao templo orar? Foi, porque foi na hora da oração. Calma, não é por aí não. Isso é o que o teu pastor botou na tua cabeça. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Estude a Bíblia a fundo. Aliás, os líderes religiosos pegam essa passagem pela metade. Eles apenas leem do versículo 1 ao versículo 10, que é onde eu fiz a leitura. E o restante, que eles não leem, para que vocês acreditem em suas mentiras. Então vamos lá. À vista disto, Pedro dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, veja a mensagem que Pedro trouxe ao povo que estava dentro do templo. Essa mensagem foi para aquelas pessoas que estavam dentro do templo, achando-se salvas, querendo ser mais santo que as outras, e estavam perdidas dentro do templo. Aí Pedro diz: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Ou seja, por que nós somos o foco, a atenção, se não fomos nós quem fizemos andar? O que nós fizemos aqui, o milagre desse homem ter sido curado, não foi eu quem fiz, foi Deus. Era isso que Pedro estava dizendo. Então por que eu que estou sendo o centro das atenções? Onde na verdade o centro das atenções deveria ter sido Deus e não eu. Era isso que Pedro estava querendo colocar naquele momento para aquele povo que estava perdido dentro da religião. Para você que está dentro de uma religião perdido, achando que está agradando a Deus. É isso que Pedro está falando. E ele continua no versículo 13, quando ele diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós, que vós? Vós que estáis dentro do templo, vós que quereis ser santos, vós que praticando liturgias como ceia, batismos e outras, estáis pensando que está agradando a Deus, que vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Você está entendendo a mensagem? Deu para você entender mais ou menos por que os líderes religiosos não leem toda essa passagem, mas pegam apenas a metade? Pegam apenas que Pedro e João foram ao templo na hora da oração, aí eles dizem que foram orar, aí falam do milagre do cego e não contam o restante da história? Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão entendendo como os líderes religiosos são caras de pau e vivem enganando as pessoas? Eu vou repetir o versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Quem negou Jesus? Pedro estava falando para quem? Pedro estava aonde? No templo. Falando para quem? Para o povo do templo, especificamente a liderança. E como é que o cara tem a cara de pau de ainda falar que o templo é a casa de Deus? Esse texto é muito usado nos grupos de debates bíblicos, seja ele no WhatsApp, seja ele no Facebook ou em qualquer rede social. Os líderes são tão caras de pau que usam esse texto para falar sobre o templo. Porque Pedro foi orar dentro do templo, porque o João também estava com Pedro orando. Lógico, meu filho, usa lógica. Porque se Pedro foi ao templo na hora da oração, o que é que ele foi fazer? É claro que orar. Desse jeito? Desse jeito? Repreendendo? O líder religioso é muito cara de pau. E ele continua no versículo 14, quando ele diz assim: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. O que é que Pedro estava falando? Vocês, religiosos, vocês da religião,
Vocês que vivem dentro de um templo religioso, tomando ceia, vocês que vivem dentro de um templo religioso, praticando batismo, fazendo liturgias e acham que estão agradando a Deus, na verdade vocês negaram o santo e justo e ainda mandaram soltar um homicida em seu lugar. Foram vocês quem fizeram isso e não eu. Vocês que dizem ser tão santos, vocês que condenam um pecado do irmão, uma falha, só falta jogar o irmão no inferno, foram vocês que querem ser muito santos, que condenaram o santo e justo Filho de Deus. Foram vocês. Esta é a mensagem de Pedro. O povo estava perdido dentro da religião, como nos dias de hoje. Por isso que você vê aí várias denominações evangélicas. Existem mais de 40.000 denominações cristãs e nenhuma se une com a outra. Onde quando você vai olhar a mensagem do Messias, o Messias pregou a união e o amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí você vai para João 3, o Messias diz: e um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E só assim todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Esta foi a mensagem do Messias. Mas quando você vai olhar o mundo atual, mais de 40.000 denominações cristãs e nenhuma se une com a outra. Uma querendo ser mais santas do que a outra. Esse é o retrato da religião atual, e muitos ainda abrem a boca para afirmar que o templo é a casa de Deus, porque Deus está no templo, eu vou ao templo adorar a Deus, tudo balela. O templo nunca foi a casa de Deus, coisíssima nenhuma. Isso é mentira. A questão é que inventaram uma mentira, elaboraram uma mentira, enfeitaram e jogaram em suas mãos e você acreditou até o dia de hoje. Mentira. Isso é mentira. Quer ver uma coisa? Se o templo de fato é a casa de Deus, quem é o personagem central dessa passagem bíblica que nós lemos? Pedro e João. Eles que são os personagens centrais dessa passagem. Então, se Pedro e João eram os personagens centrais dessa passagem, por que eles não eram os líderes do templo? Um pastor e outro presbítero ou diácono. Por quê? Já que o templo é a casa de Deus, já que Deus se agrada de templo. O Salvador tinha quantos apóstolos nesse momento? 11. Vamos lá, 11. Porque Judas já não estava, ou 12 com Matias. Não sei, 11 ou 12, vamos lá. Por que nenhum deles era o líder desse templo? Por que João, por exemplo, ou Pedro, não assumiu esse templo? Como líder, como sacerdote do templo, como pastor do templo. Por quê? Por que nenhum outro apóstolo assumiu a liderança desse templo? Por que isso não aconteceu? Já que o templo é a casa de Deus. Você não acha isso um pouco estranho, não? Quantos templos os apóstolos fundaram? Jesus fundou quantos templos? Jesus mandou algum apóstolo dele fundar um templo? Levantar, erguer algum templo? Você não acha isso estranho, não? É hora de você parar para pensar. É hora de você começar a pesquisar mais e estudar a Bíblia. Se você for ler mais adiante, e você começar a ler aqui, especificamente no capítulo 4, você for ler do 1 ao versículo 4, você vai ver que Pedro e João foram expulsos do templo. Aqueles dois eram homens de Deus, foram discípulos de Cristo, mas foram expulsos do templo. Como é que pode dois homens de Deus serem expulsos do templo, que é a casa de Deus? Como é que pode? E diz o texto que quase 5.000 almas se converteram. Aí eu te faço outra pergunta. Se converteram de quê? Já que o templo era a casa de Deus. Já que o templo era a casa de Deus, eles estavam no templo ali, agradando a Deus porque estavam no templo, então por que eles tiveram que se converter? Isso não te parece estranho? Isso para você está normal?
Porque se para você isso for normal, a sua situação está complicada. Ali era a casa de Deus. Deus se agrada de quem vai ao templo. Oh, aleluia! Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas por que quem estava lá dentro da casa de Deus tinha que se converter? Já que ali era a casa de Deus? Isso não parece estranho para você, não? Meu amigo, é hora de você parar e começar a usar isso aqui. Ó. Deus lhe deu juízo para você pensar. Pensar não é pecado. O templo nunca foi e nunca será a casa de Deus. Eu sugiro que você leia todo esse capítulo 3 do livro de Atos e o capítulo 4 também, para que você venha entender melhor. E assim você possa questionar o seu guru religioso, fazendo perguntas, pois o Eterno lhe deu juízo para isso, para você pensar e questionar. Que o vosso Deus vos abençoe e vos guarde, desde agora para todo sempre.